Por que tantos homens, mesmo em silêncio, sentem um medo estranho diante da mulher? Não o medo da violência física, mas o medo daquilo que ela representa. O abismo do desconhecido, o eco do próprio desejo, o espelho de uma fraqueza que não se ousa nomear. O que se esconde por trás do fascínio e da atração? Porque, mesmo no amor mais intenso, há uma sombra que ameaça engolir a identidade masculina. Seria esse medo irracional, ou seria a lembrança de algo ancestral que nunca foi superado? Freud não via a mulher apenas como objeto de desejo, mas como enigma. Um enigma que perturba, que desarma, que desestabiliza o orgulho fálico de um ego mal consolidado. Para ele, o feminino era o território do mistério psíquico, o útero simbólico, onde a razão masculina se dissolve. E nesse território, o homem não domina, ele é dominado. O medo da mulher é, então, o medo do retorno ao caos primitivo, a passividade, a impotência diante de uma força que não pode ser controlada, apenas temida e, em segredo, adorada. Há algo profundamente inquietante no modo como alguns homens olham para as mulheres, não com amor, mas com ansiedade mascarada de desejo. É o temor de ser devorado emocionalmente, engolido por expectativas que ele não compreende. A mulher não é frágil, como disseram, ela é simbólica. É a manifestação viva do inconsciente, da mãe original, da castração imaginária. E esse medo não é moderno. Ele habita os contos, os mitos, os pesadelos. É o medo da vagina dentata, da perda do poder, da regressão à infância, onde o homem não é senhor de si, mas refém de um laço invisível. Freud ousou dizer o que poucos tiveram coragem de ouvir, que a raiz desse medo não está na mulher real, mas na projeção. No modo como o homem transforma a mulher num símbolo do que ele mais reprime, sua própria vulnerabilidade. Toda vez que ele foge, que a rejeita, que a controla, que a idealiza, ele está apenas tentando esconder de si mesmo o fato de que ela o confronta com tudo o que ele não domina dentro de si. E quanto mais ele tenta silenciar isso, mais o medo cresce, mais o feminino o assombra. O que aconteceria se o homem parasse de fugir da mulher e começasse a escutá-la como se escuta um sonho? O que ele descobriria se olhasse para ela não como ameaça, mas como espelho simbólico da sua própria alma dividida? Talvez Freud estivesse certo. O medo que os homens sentem das mulheres não é sobre elas. É sobre o que elas revelam. E o que elas revelam é que o inconsciente não obedece a nenhuma lógica masculina. Ele é feminino, profundo e não perdoa a ignorância. Ele exige escuta. E a pergunta agora é: você está pronto para ouvir? Não é a mulher real que o assusta. É algo anterior, silencioso, invisível, mas constantemente presente. Um frio que passa pela espinha quando ela te olha e você não sabe se está sendo amado ou julgado. Freud diria que esse medo não nasce da experiência. Ele brota do inconsciente, como um resíduo de algo mal resolvido na infância, como uma memória não reconhecida que ainda pulsa por baixo da pele da consciência, chamando você de volta para o lugar onde não havia controle. Desde pequeno você aprendeu que o feminino é mistério, é ausência de forma, é terreno onde a lógica se desfaz. A mãe era esse tudo que te acolhia e, ao mesmo tempo, esse tudo que podia te abandonar. Quando ela se afastava, você não sabia se era punição, desamor ou apenas silêncio. E foi aí que o medo se instalou. Não como pânico, mas como angústia flutuante. Aquele mal-estar sem rosto que só aparece quando você está diante de uma mulher que parece ter o poder de te fazer desaparecer. O medo da mulher é, na verdade, o medo da perda do eu. Ela, símbolo da alteridade radical, ameaça dissolver a identidade masculina em algo que não se pode controlar: desejo, afeto, submissão, caos. O homem tenta dominar, rotular, afastar. Mas no fundo ele sabe. Não é ela que ele tenta controlar, é a si mesmo. Porque o feminino toca em partes dele que ele preferia não sentir. Partes frágeis, infantis, vulneráveis. Partes que ainda choram no escuro. Quando Freud escreveu sobre o complexo de castração, ele não falava apenas de sexualidade, falava de poder.
do terror ancestral de perceber que o que te dava controle pode ser tirado. E a mulher, com seu corpo estranho, sua lógica circular, sua presença inquietante, representa essa castração simbólica, a queda da ilusão fálica de autonomia. Estar diante dela é, de certa forma, lembrar-se de que você não é todo, de que falta algo, e a falta dói. Mas é essa dor que te molda. O medo não é sinal de fraqueza. É a prova de que há algo ali que importa, que mexe com a estrutura mais íntima do ser. Você pode fugir, pode atacar, pode ignorar. Mas, no fim, toda tentativa de afastamento apenas revela a profundidade da ferida. Porque o medo da mulher não é um erro, é um sintoma. E como todo sintoma, ele quer dizer algo. Está pronto para escutar? Existe algo na presença de algumas mulheres que paralisa. Não é a beleza em si, é o que ela simboliza. Ela aparece e, sem perceber, você sente que precisa provar algo, que precisa conquistar, dominar, impressionar. Mas de onde vem esse impulso? Freud diria, vem da ferida narcísica, do buraco cavado na infância quando o amor foi condicionado, e a validação virou moeda de sobrevivência. A mulher não é só desejo, ela é tribunal, e você está sempre em julgamento. Por trás de cada busca amorosa, há uma sombra silenciosa, a tentativa desesperada de ser visto pela primeira vez. Visto não por quem você mostra ser, mas por aquilo que foi enterrado quando sua vulnerabilidade virou fraqueza. O olhar dela, por isso, se torna perigoso. Porque quando ela te vê de verdade, você corre o risco de desmoronar. E então, sem saber por que, você sabota, foge, machuca, rejeita antes de ser rejeitado. Freud sabia que o medo do feminino não é medo do outro, é medo do próprio colapso psíquico diante do espelho. Porque a mulher, em sua complexidade simbólica, encarna o retorno do recalcado. O afeto não vivido, o choro não permitido, a ternura que foi punida. Ela aparece como o objeto perdido, aquele que você quer possuir, mas que quanto mais se aproxima, mais revela que o problema nunca foi ela. Foi o que você se tornou para se proteger dela. Alguns homens, então, tentam possuir a mulher como se isso pudesse curar a ferida original, mas ela nunca é suficiente, porque ela não está ali para preencher. Está ali para refletir. E refletir dói, porque no reflexo não há apenas beleza. Há falha, há medo, há carência. Há o menino ainda esperando que alguém o salve de um abandono que ele nunca entendeu. E ela, sem saber, carrega a responsabilidade de curar uma dor que não é dela. É por isso que, muitas vezes, o amor vira guerra. Não porque ela é má, mas porque ela ativa o que foi esquecido. O toque dela reacende a memória de um vazio que você lutou a vida inteira para esconder. E então você reage, não como um homem livre, mas como um sobrevivente. Porque amar de verdade é correr o risco de ser visto. E ser visto, para quem viveu invisível, é quase insuportável. Ela entra em sua vida como quem toca um nervo exposto. Cada gesto seu parece inofensivo, mas provoca terremotos psíquicos. Não porque ela os cause, mas porque ela os revela. Freud sabia que o inconsciente não reage ao real, mas ao simbólico. E a mulher, nesse contexto, é o símbolo supremo daquilo que o homem tenta esquecer, a vulnerabilidade que ele aprendeu a desprezar. Ela não o fere, apenas o lembra do que ainda dói. Nesse silêncio interno, onde o medo deveria cessar, surge algo mais profundo: o cansaço. Cansaço de tentar entender mulheres quando o que você realmente precisa é entender o que elas despertam. Não se trata de culpá-las, classificá-las, evitá-las. Trata-se de escutá-las como símbolos vivos de uma energia que ainda habita você. O feminino não está fora, está dentro. E enquanto você não fizer as pazes com ele, toda mulher será ameaça. A pergunta que Freud deixaria em sua mente, como uma lâmina de pensamento, é simples. E se o medo que você sente das mulheres for, na verdade, o medo de ser inteiro? De integrar o que foi exilado, de abraçar o que foi considerado fraco, de aceitar o que foi ensinado a desprezar?
E se esse medo for, na verdade, o convite mais profundo que a psique já te ofereceu? Agora você entende. O medo da mulher nunca foi sobre ela. Foi sobre tudo o que ela ativa dentro de você. Ela não é ameaça. Ela é espelho. E por isso assusta tanto. Porque ao encará-la, você não vê apenas um corpo. Vê a sua própria história não resolvida, a criança que ainda grita, o desejo que nunca pôde ser nomeado. E nesse confronto silencioso algo se revela. Você não está fugindo do amor, está fugindo de si. O feminino não veio para te destruir, veio para te lembrar do que você perdeu, do que você deixou para trás quando tentou ser forte, demais, racional demais, intocável demais. Mas o que é intocável também é inalcançável, e talvez seja por isso que você se sentiu tão só, mesmo estando acompanhado. Porque para amar, primeiro é preciso se encontrar. E só se encontra quem ousa caminhar pelas ruínas do próprio inconsciente. A mulher que você teme pode ser a mesma que te cura, não por causa dela, mas porque, através dela, você enxerga. Enxerga onde sangra, onde finge, onde controla, para não quebrar. E quando vê, já não dá para desver. Freud dizia, ser completamente honesto consigo mesmo é um bom exercício. Mas a honestidade real começa quando você para de dizer que não sente medo. Então feche os olhos. Volte para aquela memória. Lembre de quando você começou a fingir que não precisava de ninguém. Lembre do dia em que ser sensível se tornou motivo de vergonha. Sinta, veja, escute. Porque o homem que escuta o que o assusta, transforma-se. O medo se torna guia, a mulher, uma mensageira, e o amor, um novo tipo de coragem. Se isso tocou, você não silencie, escreva, comente, compartilhe com quem também sente, mas ainda não tem palavras. E se inscreva, não para fazer parte de um canal, mas para fazer parte de um movimento, o de homens que não querem mais se esconder do que sentem, do que temem, do que são. Aqui você não precisa fingir que não sente. Aqui você pode começar a lembrar.